muito bacana essa integração agora que está tendo da MLabs junto com o Canva, que eu também indico muito Canva, né? Aí, ou seja, Uhum. dá para as pessoas já fazerem os posts e fazer já o agendamento direto, né? O bom de usar MLabs é que você consegue ter os números para montar o seu Media Kit, né? E você Uhum. consegue, inclusive, liberar um link externo. Não sei se você já fez isso. Você pode montar um relatório, ele gera um link externo público que você pode mandar eventualmente para um parceiro, um anunciante, ou colocar dentro do seu Media Olha Kit. Então, eles só. conseguem ver em tempo real os seus dados, né? Os dados de alcance, Uhum. engajamento, e ser transparente no dado, né? Porque isso é muito importante para o trabalho de influenciador, creator, a transparência no dado. Não é só mandar um relatório com print screen, porque a gente sabe que tem muita gente aí que tem feito marco tie aí, né? Então, assim, dá transparência no dado para que o próprio anunciante tenha confiança, né? Estabeleça um relacionamento a longo prazo. Não tente ganhar simplesmente ali o seu public post e depois nunca mais ele vai querer trabalhar com você, né? Faça Rafael, um parece trabalho a mais longo que prazo. você viu minha aula ontem. Porque eu falei justamente isso para os meus alunos. Minha gente, ó, tomem muito cuidado. Vem realmente isso em plataformas duradouras, né, éticas, porque infelizmente tem muitas digitais influencers que printam, né, informações dos insights do Instagram ou então até do Analytics, tudo, pega lá alguma coisa bombada de um amigo, até do próprio Google mesmo, coloca no Media Kit e é como você disse, tem aquele trabalho e não se preocupa com a visão de futuro, né? Não se preocupa Né? realmente em estabelecer uma parceria mais perene com aquelas marcas. Então, isso daí é fundamental. Além da ferramenta ajudar, né, ainda serve também para ter uma transparência dos dados e isso facilitar também a conexão com as marcas, né? E futuras parcerias também, né? O discurso, na minha opinião, assim, de um creator, de um influencer, né? Até que a gente pode discutir essa história do creator influencer, que eu acho que é uma boa discussão. Sim. Acho que, assim, o discurso deveria ser de cocriação de valor. Então, assim, não se posicione como uma mídia. Porque se você Uhum. simplesmente se posicionar como um veículo de mídia, os anunciantes, né, ou os parceiros vão olhar para você somente pelo número de seguidores ou pelo alcance que você tem, e não pela sua capacidade de criar um bom conteúdo, não pela sua capacidade de pensar, de criar, de ajudar eles em uma solução para ajudar eles a fazer brand awareness ou para ajudar eles a vender. Então, assim, não se posicione só como mídia, porque se você fizer isso, fatalmente você vai fazer um trabalho ou outro e talvez não faça mais. Por quê? Porque talvez você não corresponda imediatamente em um único post o engajamento que eles esperam, o alcance que eles esperam, sabendo que as redes sociais, inclusive, têm um alcance orgânico cada vez menor. Então, assim, pense em vender a sua hora de produção, a sua hora criativa, né? E, obviamente, como cerejinha do bolo, você ainda tem um alcance, né? Você ainda entrega se distribui esse conteúdo ainda para uma audiência, né? Então, é o combo, não é uma coisa só, né? Tem que sempre discursar o combo. Precifica não só pelo volume de followers, ou engajamento, né? Dependendo do modelo, mas sim pelo seu valor hora, entre aspas, né? E cada um vai ter o seu valor, mas o seu valor hora para produzir alguma coisa junto, para pensar junto. Se proponha a fazer isso junto com o cliente, até para ter mais autenticidade na sua fala. Senão você vai receber um Uhum. briefing que você vai ter que seguir, vai ter que memorizar, não sei, vai ter que copiar e colar, e vai ficar um negócio falso, vai soar falso, vai Exato. soar Uhum. uma forma adaptada, assim, não muito autêntica, né? E já tem gente procurando aí, o ateliê já está querendo saber mais do MLabs. Eu vi que o MLabs está aqui, né? MLabs, olha, já entre em contato aí com o ateliê de imagem consultoria, viu? E Boa. outra coisa que eu vi muito boa e interessante no teu Instagram foi sobre o conteúdo feito pelo próprio usuário, né? Que gera muito mais conexão, gera muito mais engajamento. E eu sempre abominei o uso de imagens, de bancos de imagens, porque passa uma ideia completamente fora do normal, assim, fora do comum, principalmente quando vai evidenciar pessoas, né? Sempre são aquelas famílias nórdicas com a pele branca que a gente não vê por aqui de jeito nenhum, né? Uma coisa ou outra, uma coisa rara, perdida. Aí não passa justamente essa conexão. E quando vem uma digital influencer, né, falando sobre determinado produto, do jeito dela, claro que com qualidade, né? Até porque os celulares, os smartphones, hoje em dia tem muita qualidade de vídeo, de foto e tudo mais. Mas passando a verdade dela, passa muito mais engajamento e muito mais conexão com o público que ela quer atingir do que pegar essas imagens, né, de bancos de imagem para poder fazer uma coisa linda e maravilhosa. E eu vejo muito uma coisa, Rafael.
principalmente muitos designers, pegam a concepção da mídia tradicional, ou seja, de um outdoor, né, de encartes, e quer jogar isso na rede social, sem criar aquele elo. Eu sempre digo, olha, a rede social não é encarte das lojas americanas, não, entendeu? Então, por isso, quanto mais tiver essa realidade, né, que a digital influência é realmente o propagador disso, melhor, não é isso? O melhor, vamos dizer assim, o melhor conteúdo que você pode fazer enquanto creator é um conteúdo especializado, não é um conteúdo genérico e amplo, e que tem autenticidade, né? Autenticidade significa você colocar o seu DNA ali verdadeiro no contexto de uso daquele produto ou daquele serviço, ou no contexto do assunto no qual o seu parceiro quer tratar. Então, a gente está falando de coronavírus agora, então talvez o assunto seja esse, ajudar ele a propagar uma mensagem ou educar as pessoas. Então, você vai falar sobre isso com a sua linguagem, no contexto da sua casa, de repente usando o produto do seu parceiro, mas porque você, em primeira instância, gosta daquilo, porque em primeira instância você se identifica com aquilo, você tem prazer, né? Não pode ser simplesmente uma propaganda porque você está ganhando dinheiro. Você deveria escolher marcas no qual de fato tem fit com o seu DNA, com a sua cultura, com os seus valores, né? Isso é essencial para que você possa ter essa autenticidade, né? Então, não é... Eu sei que todo mundo precisa de dinheiro, mas assim, não se venda se você não tiver fit com aquela marca, porque na prática, na hora que você for entregar alguma coisa, não vai ser autêntico, vai ficar Uhum. distante. E aquele anunciante não vai ter o resultado que ele precisa, e provavelmente você não vai continuar com aquele trabalho. Então, é melhor você ter essa defesa, né, do seu, e nos seus argumentos, né, de entender melhor, ser, em primeira instância, consumidor e cliente daquele produto, daquele serviço, Uhum. antes mesmo de falar dele. Então, se a marca entrou em contato com você agora, peça pelo menos que eles te apresentem tudo, de você faça uma imersão, você consuma aquele produto ou serviço para que você, de fato, sinta, né, experiencie aquilo antes de falar daquilo. Então, não receba online alguma coisa e sai falando, né? Eu acho que isso é uma prática que eu vejo muito comum, assim, e não deveria ser, né? Receber simplesmente por e-mail, quando você cobra, eu cobro tanto, então fala de mim, ele vai lá e fala, né? Acho que esse é o que soa menos autêntico, talvez isso é pior do que o banco de imagens, na minha opinião. Uhum. É Porque, mesmo. porque assim, além de não ter identificação, você está vendo nitidamente que a pessoa se vendeu, né? De Uhum. que aquilo é um mero vendedor. O influenciador não pode ser um mero vendedor comissionado, porque aí vira bagunça, entendeu? O mercado fica totalmente ruim, aí a gente cria bolhas com dados falsos para que você possa ganhar dinheiro em cima disso, aí você tem uma série de outras complexidades lá. No entanto que nos Estados Unidos os caras criaram até uma legislação para followers fake e tudo, tem penalidades, né? Para se ter uma ideia de o quanto que isso pode chegar aqui no Brasil Uhum. também, né? Mas é isso, autenticidade é tudo. Tente sempre colocar o seu DNA. Queria registrar aqui a presença da Leila, do Notei Que. Obrigada, meu amor, pela presença, viu? E outra coisa você falou, né, sobre a conexão das pessoas com a digital influencer. Por exemplo, eu tenho muita conexão com a Camila Coutinho. Eu gosto muito dela, do jeito que ela passa, assim, tudo e mais. E eu sei, pelo que eu acompanho dela, tudo que ela passa, ela realmente passa aquela verdade, ela realmente usou, gostou do produto e indica essencialmente aquilo. Então, tudo que ela indica já sobe no meu conceito assim, é bom, entendeu? Não é somente uma garota propaganda. Ela realmente passa essa credibilidade e a credibilidade dela passa automaticamente nos produtos, né? E eu acho que é Uhum. isso que deve ser feito hoje em dia, porque tem muitas empresas, né, principalmente lojas de roupa, delivery, de comida, né, que estão mudando a forma de atendimento junto aos clientes. Então, as digitais influencers, nesse momento, é de fundamental importância para informar para esse público dessas lojas, né, essa nova forma de atendimento e como essas lojas estão se comportando. E eu vi uma postagem sua justamente falando sobre isso, acho que foi ontem, não, foi há 2 dias, dizendo assim, você acredita que as creators e influencers podem ser bons aliados nos tempos de Covid? Aí mais de 70% disse que sim. E Sim. no card subsequente disse, alguma campanha de influenciadores foi suspensa ou adiada? Aí 70% também disse que sim. Aí, ao mesmo tempo que acha que é interessante, mas fizeram, né, a suspensão desses contratos. É um paradoxo assim que a gente está vendo também
com relação a esse mercado hoje em dia, né? Aí eu queria que tu visse também como é que está sendo o posicionamento das digitais influencers agora diante disso tudo. Pegando até esse ponto, né, que de fato é um paradoxo, mas ele tem a ver também com o timing da pesquisa, né, porque quando ela foi feita, né, foi feita pela UPix e a The Branch Agency, e eles fizeram a pesquisa num momento onde as marcas elas estavam repensando a sua comunicação, elas estavam ali inseguras, inclusive, de continuar aqueles investimentos. Então, ele se tornou um paradoxo momentâneo, mas isso não significa que eles não vão usar a verba ou não vão, de alguma forma, usar influenciadores digitais ou marketing de influência. Tanto que, logo em seguida, acho que tem o terceiro card, inclusive, que mostra que eles vão manter a verba de marketing de influência. A maioria vai manter a verba, alguns vão realocar para Google Ads, para Social Ads e tal, mas a maioria vai manter a verba. Inclusive, em um outro post que eu fiz, eu mostrei um desdobramento dessa campanha que mostra aonde as marcas vão fazer comunicação sobre o coronavírus, durante o coronavírus, né? Dado, então, de que elas estão entendendo cada vez mais como se posicionar, elas vão decidir aonde elas vão alocar, então, seus investimentos. E aí tem uma tríade, né, de canais. A tríade é Social Ads, que significa redes sociais com mídia para impulsionar essa mensagem. Marketing de influência, em segundo lugar, então com 41% da alocação do investimento. E em terceiro lugar, o Google Ads. Então veja que aí o marketing de influência ele volta como um dos principais canais para a distribuição da mensagem, né? E eu acho isso super adequado, né? Tanto social ads como marketing de influência ali, 60%, 66% social ads, 41% ali marketing de influência. Lembrando que a marca poderia responder mais de uma resposta, né? Então ela pode investir mais no canal. Mas, assim, os dois ali em primeiro lugar, tá corretíssimo na minha visão, porque é onde as pessoas estão passando mais tempo, e você deve ter percebido, no tanto que você falou que está trabalhando mais, não só porque tem mais trabalho de fato, mas porque você aumentou a frequência de postagem, você aumentou o volume de conteúdo, e isso em função de tudo que está acontecendo, né, para informar, para ajudar, mas também porque há mais concorrência, né? Então, todo mundo deve ter visto aí a infinidade de lives ao mesmo tempo, ou a quantidade de gente criando mais conteúdo. Então, quem criava um post cria 2 posts por dia, quem criava 2 posts por semana está criando 5 posts por semana. E quando você tem mais conteúdo na rede, você tem mais concorrência pela audiência, fica que o alcance orgânico cai. Então, no momento que o alcance orgânico cai, se você depender somente do seu canal como marca para distribuir conteúdo e para falar com o público, você vai ter um alcance muito reduzido. Você teria que colocar muito mais dinheiro em mídia de social ads. A parte mais importante dessa história seria distribuir o seu conteúdo em diferentes canais. Então, os influenciadores, eles entram como diferentes canais para chegar até o público alvo de forma autêntica, né, de forma relevante e sem ter esse alcance orgânico tão ceifado. E aí o ponto do influenciador não é só usar influenciadores que estão no mercado, mas sim transformar também o seu cliente e o seu funcionário em nano-influenciador nesse momento, porque isso também se torna um canal para reverberar a sua mensagem, para poder te indicar, para poder mostrar o que está acontecendo, as atitudes que a marca está tomando em relação ao trabalho. Assim. Então, o marketing de influência, ele é, sim, muito importante nesse momento e ele deve ganhar cada vez mais força, inclusive ao longo da quarentena. Eu sei que tem já umas notícias rolando aí que talvez, talvez a semana que vem, a partir do dia 13, o governo já comece a liberar e fazer isolamento vertical. Saiu ontem uma notícia do Ministério da Saúde sobre isso. Mas, sem dúvida nenhuma, os influenciadores continuam sendo, já eram, né, importantes, acho que eles vão continuar sendo importantes ainda para poder fazer a retomada e ajudar as marcas a passar essa mensagem. Aí tem que tomar os cuidados, né? A gente pode falar um pouco dos cuidados, dos assuntos e de como que é o posicionamento de cada influenciador, como é que eles têm que se posicionar. E eu estava conversando com algumas digitais influencers, né, essa semana, e elas disseram o seguinte, que teve uma mudança das marcas que começaram a procurar por elas. Se antes da quarentena era mais marcas de moda e tudo mais, eu estou falando de digitais influencers femininas, né, especificamente. Hoje em dia, estão procurando mais marcas de prestadoras de serviço que estão com atendimento online e também comida, né? A parte gastronômica que está investindo muito na entrega via delivery. Então, ela disse assim, foi até a Dani Fernandes, ela disse assim, Vanessa,
olha, em vez de anunciar um bocado de roupa, tudinho, eu não paro de receber comida, um bocado de comida gostosa. E isso está sendo muito importante, porque é uma forma de ajudar também o empreendedor que está mudando a chave, que realmente está fazendo das tripas coração para mudar essa forma de atendimento que até então a grande maioria não se adequava ou não trabalhava especificamente com isso, né? Era um plus, e hoje está trabalhando essencialmente com essa parte ou de delivery ou de atendimento online. Então, ela percebeu que está mudando completamente, né, as empresas que estão procurando por ela, e ela sempre foi muito transparente. Disse, olha, o meu foco realmente é moda, a gente pode fazer, e eu achei muito interessante essa proposta dela também, a gente pode fazer os primeiros posts assim via as stories gratuitamente para a gente sentir qual vai ser o retorno dado, e a partir disso a gente pode criar um plano de parceria, né, a médio e a longo prazo. E eu achei muito importante, assim, aí o que é que você acha? Está mudando mesmo isso, né, as marcas e o posicionamento das digitais influencers, como deve se posicionar diante dessas novas marcas que até então não eram comuns delas trabalharem, mas que estão procurando por elas agora justamente para ter um aumento desse alcance, né? Vou falar primeiro do posicionamento, depois eu entro nos ramos de atividades, nos assuntos possíveis. Em termos de posicionamento, o exemplo que você deu, que a influenciadora de alguma maneira fez algum story gratuito e depois, né, chegou a negociação, acho que é uma boa forma, né, de você ajudar em primeira instância, não é nem só um teaser, né, uma degustação, mas você de alguma maneira, em primeira instância, se propôs a ajudar, né, ajudar mesmo a compreender a causa, a ter empatia pelo parceiro e ajudar ele. Aí depois deu certo, pô, legal, então vamos continuar isso porque vai ser bom para os dois lados, né? E aí, em termos de posicionamento, existem aqui, na minha opinião, 5 possíveis posicionamentos, tá? Tem um posicionamento que é o indiferente, do tipo, vou me isolar totalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Vou continuar minha vida criando conteúdo e fazendo o que eu fazia antes. E aí tem um exemplo até da Giovanna Bank, que fez um post para Chevrolet Tracker, tipo, do lançamento do Tracker, como se nada tivesse acontecido. Aí você tem numa outra ponta, o oportunista, posicionamento oportunista, do tipo, vou aproveitar agora para ganhar dinheiro e vou cobrar mais caro, porque eu sei que as marcas vão precisar de mim, de repente, dependendo do influenciador, ou dependendo do produto, se é um produto de saúde e tudo, né? Em vez de ajudar, não, vou cobrar mais caro. Ou até mesmo cursos, né? Sabendo que todo mundo está procurando mais cursos e tal, em vez de dar desconto e benefício, cobrar mais caro. As questões de oportunismo, tem várias possibilidades de oportunismo aí, né? É diferente de oportunidade. Oportunidade sempre tem, né? Em momentos de crise tem oportunidades também, mas é diferente do oportunista, né? E aí você tem, então, essas duas extremidades, né? É o indiferente e o oportunista. No meio disso, que eu acho que é o caminho ideal, é o posicionamento protagonista, que é o posicionamento onde você faz a real diferença. Você cria campanhas, você toma atitudes para ajudar alguma coisa. Mas aí não é simplesmente uma adaptação do seu discurso. Você está criando, de fato, um movimento, um programa, tudo, né? Assim como até aconteceu com a Marília Mendonça, né? Que ontem foi a live dela, tal, junto com a Stone. Então ela conseguiu a Stone como parceiro, porque ela começou a fazer diferença nas redes sociais, as pessoas começaram a pedir também para que ela, de fato, então fizesse alguma coisa no programa, e ela fez a live para arrecadar doações e tudo mais. Então, assim, ela fez a diferença, foram mais de 3 milhões de visualizações, ainda não sei o tamanho da arrecadação que eles tiveram, mas eu tenho certeza que ajudou muitos negócios locais, né? Então, fez a real diferença. E você, enquanto influenciador, poderia também se propor para algumas marcas, dependendo do seu fit, né? Você entendendo o seu fit, você criar um projeto como esse, aí atrás das marcas, as marcas estão sedentas também por achar programas ou achar causas que eles possam ajudar nesse momento, né? E aí você tem um posicionamento empático. Então eu falei do diferente oportunista e protagonista, que para mim é o melhor. Mas tem um posicionamento empático, que é aquela coisa, você, enquanto influenciador, compreende o que está acontecendo rapidamente e acaba contribuindo com alguma causa já existente. Então você não cria a sua própria causa, você acaba contribuindo, acaba ajudando a difundir ou a divulgar aquilo dentro das suas redes sociais para conscientizar as pessoas, ajudar as pessoas com educação e etc. E tal, e passar informação, né? Aí tem um posicionamento adaptado, que é o que é mais, vamos dizer assim, é o mais complexo ali, é o que todo mundo tem que ter cuidado, né?
Porque o adaptado significa que você vai continuar fazendo o que você fazia antes, postando do jeito que você postava antes, tentando adaptar a linguagem ou o contexto do produto, ou daquilo que você vai falar como public post. E por que que isso tem que tomar cuidado? Porque pode ser que você faça errado, entendeu? Você, em vez de Uhum. vender alguma coisa para o patrocinador, tentando dar uma leve adaptada ali e aquilo soar totalmente falso, né? E as pessoas vão te cobrar por isso. Pô, você está querendo fazer uma venda ali insensível, né? Tentando ali de alguma maneira ganhar uma empatia, mas é totalmente diferente, né? De você de fato ser protagonista e fazer a diferença. Então, assim, todo mundo tem que entender que as marcas, né, elas precisam agora dos influenciadores. Está ali como segundo lugar no principal canal de investimento, né? Elas precisam, inclusive, continuar investindo em mídia para poder continuar aparecendo e, portanto, fazer o brand awareness. Elas vão continuar, talvez, fazendo os taus dos recebidos. Eles vão ganhar novos contextos. Então, a influenciadora que você citou está recebendo comida, né? Mas cada marca ela pode entregar de formas diferentes. Então, as marcas, do outro lado, precisam estar antenadas também do que vai entregar. E talvez o próprio influenciador possa servir de consultor para orientar as marcas. Então, não se posicione como reativo, esperando que a marca te entregue alguma coisa, mas você pode ser proativo em conversar com marcas que você já fez trabalho anteriormente e dar ideias para eles, né, para que eles mandem para você, mas também mandem para outros, né? Aquilo dentro de um contexto mais útil. Então, são esses, ó. O indiferente, o oportunista, o protagonista, o empático e o adaptável. São 5 possíveis posicionamentos que você pode tomar. Na minha opinião, o protagonista e o empático são os melhores caminhos. O protagonista, sem dúvida nenhuma, seria o melhor caminho de todos para fazer a real Uhum. diferença. E aí, falar um pouco aqui de assuntos, né? Que acho que são Uhum. os assuntos que vão mais ser quentes assim, nesse momento. Saúde mental. Então, você falou de comida, Exatamente. comida é uma delas, né? Alimentação é Uhum. uma delas. Os deliveries é um dos setores. Mas quando a gente fala de saúde mental, tá todo mundo em casa, tomando menos sol, inclusive, né? Então, É menos verdade. vitamina D. Uhum. Isso deve criar um problema, né? Sério. Eu sei que tem muito influenciador também com problema já, porque o YouPix levantou isso, que está afetando, né? A Covid está afetando a criatividade, está afetando a possibilidade de criar, porque tinha muito influenciador que criava fora de casa, né? É verdade. Em Uhum. viagens, sei lá, em lojas, alguma coisa desse sentido. Então, saúde mental é um assunto importante. Talvez você, enquanto influenciador, creator, possa tratar desse assunto. Uhum. Tecnologia. Então, tecnologia, todo mundo sentiu aí que né, trabalho à distância, remoto, fazer as coisas à distância, né, exige tecnologia. E não só isso, né? A gente está falando de tecnologias como telemedicina, como VR, que é Virtual Reality, tipo, como que os óculos de realidade virtual podem ajudar nesse momento. Inclusive, o Facebook estava previsto para lançar esse mês, o Facebook Uhum. Horizon, que é a versão imersiva em realidade virtual do seu Facebook. Então, assim, se você não pode sair de casa, aquilo que era o VR, que era uma coisa tipo, nice to have, né? Tipo, desejável, agora significaria um must to have. Eu Uhum. preciso ter isso, porque vai ser uma das formas de eu ter um escapismo ali, né? Para falar com as pessoas, para eu estar imerso em um outro universo, né? Mesmo dentro de casa. Você tem drones, você tem robôs com tecnologia, você tem os smart speakers, né? Que são as caixinhas aí inteligentes que a gente pode dar comandos de voz. Tem várias possibilidades de falar de tecnologia, não só falar de Zoom, falar de teleconferência, né? Uhum. Tem várias outras tecnologias importantes, como o 5G, que deve ser acelerado para chegar em todo mundo. Divulgação científica natural, né? Que a Uhum. gente está totalmente antenado para entender o que está acontecendo no combate ao Covid, E, então, divulgação Rafael, só te científica. interrompendo um pouquinho, inclusive já está um projeto, né, de alguns robôs fazerem um monitoramento dos pacientes da Covid-19 que estão internados, para justamente não sacrificar tantos médicos, né, que já estão extremamente cansados, né, lá na linha de frente, e também toda a equipe de saúde, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Então, Sim. muitos países já estão fazendo, né, os robozinhos para ficar monitorando esses pacientes, e eu achei fantásticos, os pacientes É. estáveis, né, mas que precisam ficar internados de fato. A É. tecnologia realmente está ganhando uma proporção muito grande agora, né? Isso não foi mostrado com muito ênfase, mas na China eles usaram nos hospitais os robôs para Uhum. tratar os pacientes, medir pressão, medir febre, etc.
usaram drones para entregar Uhum. medicamento e tudo na casa de pacientes isolados. Então, esse ano, a gente já estava previsto esse ano, a gente chegar a mais de 26 mil projetos de drones de deliveries entregues no Uhum. mercado, isso deve crescer ainda mais. Então, e tem robô chefe também, tem robô que cozinha já. Então, Ô, menino, imagina quero um robô só, desse aqui em casa. eu fico imaginando assim, né? Imagina quando tudo isso passar, vamos supor que passe semana que vem, vamos supor, semana que vem você já Uhum. possa sair de casa. Você vai ter coragem de ir a um restaurante por quilo, né? Não. É um fato, assim, Vai vai mudar ser mais muito, né? difícil, Nossos vai hábitos, mudar né? muito. Mas se tivesse tudo muito seguro, higienizado, quem produzisse ali a comida, fizesse a comida fosse um robô. Eu sei que não é o caso agora de falar, porque o desemprego é cruel. Os robôs eles podem Uhum. criar uma certa alternativa segura para certos ramos de negócio, né? Então tem que pensar nisso. Outro assunto, cuidados com a casa, né? É um assunto super em alta, tá todo mundo em casa, fazendo a faxina em casa, inclusive, né? Porque dispensou a empregada. Cuidados com o corpo, né? Pô, você não pode ficar sedentário, né? Você tem que se exercitar, como fazer isso dentro de casa. E, obviamente, alimentação, mas alimentação não só pelo delivery, mas alimentação saudável, né? E adaptar todo o seu discurso para que isso seja dentro desses contextos. Então, você tem alguns assuntos que são os assuntos que serão os assuntos mais quentes aí dentro dos próximos dias e semanas, né? Mas, Uhum. obviamente, que você pode, sei lá, você é um especialista em carro, né? Você pode estar falando de tecnologia, então adapta isso para falar de tecnologia. Se você é especialista em fitness, está mais fácil, alimentação saudável, né? Uhum. Então, assim, tente adaptar um pouco nesse momento, mas crie projetos também, né? Pense aí, crie projetos também de como você pode fazer diferença, porque isso deve atrair muito mais marcas. Quem deve ter visto aí toda a história das lives com os artistas, né? A quantidade de marcas que entraram como Isso, assim, patrocinadores. só te interrompendo rapidinho, Rafael, a live parece que foi de Jorge Mateus, eu não sei, que eu não acompanho direito o sertanejo, não me julguem, certo? Mas eu vi que, muito, além da quantidade em dinheiro que ganharam por conta das visualizações do YouTube, ainda tiveram muitos patrocinadores, né, que fizeram parcerias junto com eles e ainda teve arrecadação. Então, eles ganharam dinheiro, monetizaram nesse momento que eles não estão fazendo shows, né? Eles ganharam com as visualizações e ainda arrecadaram muitos alimentos para poder doar realmente para as pessoas necessitadas. Então, como você disse, né, em vez de rodar a economia local, no caso se fosse um show presencial, né, começa a movimentar essa economia de uma forma virtual. Ou seja, as pessoas estão cada um na sua casa. E isso eu noto também que as lojas de roupa também estão começando a se ligar nisso. Ou seja, estão pegando a agenda das lives dos cantores e dizendo, né? Porque muitas pessoas fazem a transmissão da transmissão. Não sei se você acompanhou. E fazem muitos stories também em cima dessas lives dos artistas que estão acontecendo. Então, assim, nesse é o momento de vender uma roupa nova, um acessório novo, entendeu? Então, assim, como a economia justamente nessa área da moda está meio parada, é uma forma que elas estão encontrando para as pessoas renovarem também o seu acervo de roupas, de maquiagens e de acessórios, né? E poder fazer, equalizar essa abordagem para essas pessoas que estão em casa. Imagina, né, sei lá, alguém que seja mais da área fitness, né? Você pode fazer uma live de uma aula e arrecadar, como todo mundo está fazendo, arrecadar para alguma causa. Você tem uma marca patrocinadora, usar ali a roupa A roupa. patrocinada, um equipamento Uhum. de ginástica que seja interessante para fazer em casa. Provavelmente alguém vai comprar aquele equipamento que você está mostrando, né, a sua roupa e tal, está arrecadando. Então, da mesma forma como os artistas de música estão fazendo, cabe perfeitamente para qualquer uma dessas categorias, né? Então, assim, se você fazer uma live transmitindo ali com QR Code para doação, com patrocinadores, mas você tem que montar um projeto. Então, não espere as marcas Uhum. tentarem montar esse projeto. Tente você ir atrás de montar o projeto e vai Isso. atrás do patrocinador, né? Acho que esse é o ponto. A Sara perguntou aqui para as consultoras de imagem. Consultoras de imagem, você está com a faca e o queijo na mão, porque aí você pode fazer o atendimento online, né, de definição de estilo. Até onde eu sei, só não consegue fazer a parte da colorimetria, porque realmente precisaria presencial. Aí seria uma hora de você dar um voucher para a pessoa, né? E aí realmente utilizar esse voucher depois, quando essa quarentena passar.
mas toda essa parte de atendimento, em vez de fazer presencial, você faz esse atendimento online. E, Rafael, você falou, né, da parte de alimentação, de saúde mental, e também tem uma parte muito interessante que é o mundo pet, né? A maioria das pessoas tem um cachorrinho, um gatinho em casa. E eu Verdade. até fiz uma live ontem justamente falando, né, sobre quais seriam os cuidados que a gente deve ter com os pets em casa, porque muita gente está com receio de levar os pets para os pet shops, né, com medo de alguma contaminação e coisa e tal. Então, os pet shops, alguns aqui do meu bairro, já estão oferecendo kits para serem entregues nas casas, né, que circundam um pet shop. E no kit tem justamente o shampoo, a escovinha de dente, aquele negócio de mau hálito, sabe? Então, assim, eu só não sei tosar a minha cachorra. Mas todos esses kits, assim, eles estão abusando, assim, do lado positivo, né? Da criatividade para poder montar toda essa estrutura de delivery e fazer com que mais a economia gire diante, né, diante de vários desses aspectos, de moda fitness, da parte pet, das cabeleireiras que podem vender também esses kits que utilizam no salão, e nada melhor do que fazer essa divulgação desse projeto paralelos através das influencers. Você está notando isso também, não? Eu não tenho pet, mas eu tenho absoluta certeza de que é um assunto muito, muito importante, né? Porque o pet, ele é um filho. Então, É. você tem que ter os cuidados e tal. E aí imagina, né? Se não poder... Se a gente não pode sair de casa, né? Uhum. Fica mais complicado ainda com o pet dentro de casa. Então, imagino que isso deve ser, sim, um assunto super quente, importante para ser tratado também. Mas, assim, eu acho que o ponto todo mundo tem que entender é que não pode ficar parado, não pode ficar esperando um anunciante, tem que se adaptar. Eu tenho dito bastante sobre 4 R's, né? Que eu acho que serve tanto para marcas quanto para influenciadores. Primeiro R de readaptação, então você tem que remoldar ali todo o seu conteúdo, o seu planejamento de conteúdo, aumentar a frequência, é importante aumentar a frequência, porque tem mais concorrência, né? Então você precisa, para ser lembrado, você vai precisar aumentar a concorrência, desculpa, aumentar a frequência, até para Sim. ajudar mais com o Uhum. conteúdo. Então, readaptação também no modelo de abordagem, a gente falou de Media Kit, né? Então, molde agora o seu Media Kit para que você consiga falar para os seus parceiros anunciantes o quanto você faz a diferença nesse momento do coronavírus, que tipo de assunto você poderia abordar durante a quarentena. Então, adapte o seu Media Kit também, não mantenha o seu Media Kit como ele era antes, né? Faça o Media Kit especialmente para esse momento. Uhum. Até porque todo mundo quer contratar um influenciador, mas se você for proativo e mostrar que você tem um Media Kit preparado para isso, fantástico. E se você já fez conteúdos falando sobre o coronavírus, coloque isso no Media Kit, o alcance que teve, como é que foi o engajamento. Então, o primeiro R de readaptação, né? O segundo R de resiliência. Resiliência significa você conseguir sobreviver ao longo atravessar, né, essa crise, Perfeito. sobreviver ao longo da Uhum. quarentena, se adaptando a todo momento, porque assim, pode ser que amanhã haja uma nova notícia que você vai precisar se adaptar novamente. Mas a resiliência tem a ver muito com flexibilidade também, né? De você, de repente, ser flexível em falar de um outro assunto que talvez você não tinha falado antes, mas que você gosta, né? Porque se você só falar de um determinado assunto, tipo viagens, né? Vamos pegar o caso, tipo Uhum. viagens. É um segmento que mais foi impactado, um dos mais impactados, e talvez agora você não consiga falar tanto sobre isso. Então, vai ficar parado, né? Não, seja flexível, tente ir por outros caminhos, né? E ser flexível também significa o exemplo que você deu de fazer um post gratuito para depois começar a cobrar. Então, ser flexível significa várias coisas, né, dentro dessa resiliência, né? Uhum. Trabalhar com, talvez, flexibilidade também significa baixar seu preço, fazer Sim. negociações diferentes, né? Entender o momento, né, para poder ajudar. Aí tem o terceiro R, que é o R de retorno. Então, quando tudo isso passar, como é que vai ser a volta? Então, já comece a pensar Uhum. também nos conteúdos da volta, né? Se planeje, fala assim, nossa, quando passar, como é que vai mudar o contexto? Quais são os assuntos quentes Uhum. na hora da volta? Então, na hora que você começar a parar para pensar nisso, você vai fazer um planejamento de conteúdos já, até o Media Kit já antecipado, para a volta. Uhum. Porque na hora que voltar, se você fizer na hora que voltar, talvez seja tarde, né? Se você se posicionar primeiro, já tiver na manga tudo isso pronto, já Uhum. pensado, é mais ou menos como aconteceu no Big Brother, né? Quando a gente fala do Big Brother, lá todo mundo se planejou muito antes de entrar na casa, né?
E depois, ao Sim. longo da casa, já tinha post agendado lá para vários dias, né? Até a roupa que ia usar no paredão. Então, assim, é mais ou menos a mesma ideia. Se planeje para a volta, né? Então, quando isso passar, o que vai acontecer, qual o contexto, que tipo de assunto eu posso abordar, ou que tipo de campanha eu posso fazer, e já começa a moldar para isso. E o último R é de reinvenção. Eu acho que a gente tem que... A gente mudou muito os nossos hábitos, né? O mundo, de alguma maneira, mudou, né? Seja pela ótica do bem-estar social, seja pela ótica da empatia, da gente ser mais empático um com o outro, em prol da sociedade, valorizar muitos profissionais que a gente não valorizava antes, os garis, né? Os profissionais de saúde, etc. Tem muito aprendizado ali ao longo do caminho, né? Eu particularmente, né, estou dormindo melhor, estou comendo melhor porque eu estou em casa, né? Então, assim, trabalhar em casa, será que é tão ruim assim, né? Então, assim, você tem vários aprendizados aí ao longo desse caminho, até mesmo as marcas, né? Quando isso tudo terminar, eu tendo a acreditar que as marcas elas vão ser diferentes, elas vão pensar muito mais na sociedade do que elas pensavam Sim. antes. Elas vão ter um pouco mais de propósito junto ao ser humano, né? Do que só o lucro, né? Do que só visar o lucro. Então, essa reinvenção significa você aprender e você manter esses aprendizados, evoluir o seu negócio, evoluir o seu posicionamento, aquilo que você entrega, né? E não simplesmente voltar tudo como era antes, né? Teve uma pesquisa, inclusive, da Qualibest, que fez essa pergunta, né? Após o coronavírus, o que você acha que vai acontecer? E, em primeiro lugar, a maior quantidade de respostas foi: tudo vai voltar como era antes, e a gente vai ter esquecido todos os bons aprendizados que a gente teve. É triste, na hora que eu olhei, a gente pensei, cara, será realmente todo mundo vai esquecer como Não se é nada tivesse possível. acontecido? Não, pior que é possível, né? Porque brasileiro tem memória curta Curta. e a gente sabe que as coisas acontecem, as pessoas passam, o tempo é cruel, né? Ele é bom por um lado, né? Ele é cruel pelo outro, não? Ele é bom por um lado porque ele cura muita coisa, o tempo, né? Em termos de saúde mental, mas ele é cruel por outro porque às vezes bons aprendizados, você esquece que aquilo aconteceu. E é muito daquela história, né? Você errou uma vez e você aprendeu com o seu erro, você evolui. Agora, errou uma vez, errou duas, fazendo o mesmo erro, cometendo o mesmo erro, é burrice, né? E a gente tem essa memória curta. Então, assim, eu tendo a acreditar que a gente não vai esquecer. No entanto, a maioria respondeu e eu acho que pode sim acontecer. Por isso que eu destaco aqui de novo, né? A reinvenção. Você pegar tudo que você aprendeu para reinventar o seu modelo de negócio, principalmente como influenciador. E aí eu posso até citar um lance que eu estava falando no começo, né? Que é a diferença entre influenciador e creator, né? Uhum. Eu aproveitaria, inclusive, esse momento, se você se posiciona como influenciador, passar a se posicionar como creator. As duas coisas, elas são sinônimos no mercado, porque no final do dia você influencia pessoas. Mas influenciador não deveria ser uma profissão. Isso é a minha opinião, tá? Isso é a opinião que cada um tem, né? Mas é uma opinião. A influência é uma consequência, né? Ela não pode ser uma profissão. Então, assim, creator significa e te força a pensar como criador de conteúdo de alguém, Uhum. para preencher um gap, ou para ajudar alguém a atingir um objetivo pessoal, ajudar alguém a economizar tempo, ajudar alguém a emagrecer. Então, assim, você tem que pensar, em primeira instância, no seu propósito como criador, e aí você vai achar um nicho. O nicho ele pode ser nicho de assunto, ou ele pode ser um nicho de formato. Eu falo de marketing. Tem muita gente que fala de marketing digital, né? Só que eu escolhi falar isso de uma forma diferente. Escolhi um nicho visual baseado em dados. Então, todos os meus posts são gráficos, né? Uhum. Então, ele não deixa de ser um nicho. Eu não preciso ser o único a falar de marketing digital no mercado, né? Eu posso falar de Uhum. uma forma diferente e escolher um nicho visual para isso. Então, veja, creator, se você se posicionar mais como creator, você vai se forçar a pensar e repensar essa profissão, vamos dizer assim, para ajudar as marcas a criar produtos, a criar comunicação, a criar campanhas. Então, não é só esperar reativamente como se fosse um canal de mídia, mas sim você se posicionar como alguém criativo, que não tem igual, né? Porque só você consegue fazer o que você faz, por isso a autenticidade, né? Então você tem muito valor por isso. E obviamente você ganha como consequência seguidores e ganha como consequência a identificação de pessoas que passam Isso. a te seguir.
E isso faz com que a influência aconteça. Então, a influência é uma consequência natural desse processo e que é a melhor Uhum. forma de você, inclusive, ser influenciador no final do dia, né? Porque você não é influenciador por profissão, você é creator por profissão e influencia como consequência. É igual a história de ganhar dinheiro. Você abre uma empresa hoje, né? Hoje, falando hoje. No passado, obviamente, todo mundo criou uma empresa para ganhar dinheiro. Mas hoje, você vai Uhum. criar uma empresa para ganhar dinheiro, em primeiro lugar? Provavelmente, se você fizer isso, você vai ter um voo curto, né? Porque você Uhum. vai colocar o lucro acima de qualquer protagonismo, de qualquer Do propósito, né? propósito, né? Uhum. Então, quando você cria um negócio, você cria em primeira instância um propósito do porquê você criou aquele negócio. Você criou aquele negócio para preencher um ponto de dor, para resolver um problema no mundo, né? E, consequentemente, você pode ganhar dinheiro com isso. Não há problema de ganhar dinheiro com isso, né? É o tal do marketing 3.0 que o Kotler fala. Fala. Então, Uhum. assim, é essa mesma visão que o profissional, creator, deveria ter. Então, você é creator por essência porque você tem um propósito, você tem uma missão, né, com o mercado público. E, consequentemente, você pode ganhar dinheiro com isso e influenciar pessoas. Acho que essa é um recado assim, que eu queria deixar claro. É a minha visão, cada um pode ter a sua visão, Uhum. mas eu queria mostrar isso para que todo mundo entendesse que o último R de readaptação passaria por isso também, né? De você não só ser influenciador, se posicionar como influenciador, fazer uma foto bonita, mas o quanto que você vai fazer diferença no mundo, o quanto que você vai entregar valor no seu conteúdo. E aí uma pergunta que eu sempre me faço, você já deve ter me escutado falar sobre isso, é assim, esse conteúdo que você acabou de fazer, alguém pagaria por isso? Se sim, você está no caminho certo de entregar Uhum. valor, né? Obviamente, se algum patrocinador te pagou para fazer o post, ok, porque ele já te pagou por isso. Já Mas pagou, se você tudo tiver, bem. mas se você estiver fazendo um conteúdo no dia a dia, né? Olha para esse conteúdo se faça essa pergunta, né? Alguém pagaria por isso? Se sim, pô, Perfeito. você está no caminho certo, né? Uhum. E outra coisa que você falou que eu achei super importante são os creators adaptarem, né, justamente o seu posicionamento à realidade das marcas que a procuram, não ter essa postura reativa. Então, já a partir de agora, fazer diferentes media kits para essas empresas que sempre a procuravam antes. Então, como é que pode ser o meu posicionamento agora para uma loja de moda? Como é que pode ser meu posicionamento agora para uma loja de acessórios? O que é que eu posso ajudar Uhum. primordialmente? E a creator, né, a digital influencer, ir até essas pessoas e fazer justamente essa proposta, né, de parceria adaptada a essa realidade que a gente está vivendo. E isso pode até criar um novo nicho, ou seja, essa influencer pode ajudar outras influencers também a produzirem esse tipo de media kit, a produzirem esse tipo de conteúdo, porque muitas influencers que começaram, sei lá, pouco tempo antes da quarentena, né? Então não tem essa estratégia bem montada e a maioria delas pode ser que tenha essa postura mais reativa. Então é uma forma tanto da creator buscar essas parcerias perdidas, né, com as marcas que sempre a procuravam, como também ajudar, né, as creators que estão mais perdidas ainda, sem saber como deve ser o posicionamento delas nessa situação. Então, a partir disso, usando a criatividade, né, usando o online e a experiência adquirida, dá até para ajudar outras pessoas e as marcas também, né? Tudo eu acho que deve ser com os valores adaptados também a essa nova realidade. Como você disse, né? Não ter esse oportunismo, porque a gente sabe que a realidade está dura, o desemprego está alto. Aqui em Fortaleza mesmo, muitos bares e restaurantes estão já fechando as portas, entendeu? Porque não aguentaram realmente esse período fechados. Então, a gente tem que pensar nessa nova realidade do empreendedor, né? E como ele pode mostrar da melhor forma essa nova abordagem dele que estão agindo. Perfeito essa parte da abordagem da digital influencer, não ter essa postura reativa, né? E sim proativa em cima disso, Ah, né? é isso aí. Tem várias perguntas aí, né? Deixa eu ver aqui. A influência deve ser consequência de... Gente, é que eu tô sem óculos e sem lente. Existe consenso entre manter o valor do serviço de antes para o de agora? Existe uma recomendação? Eu acho que precisa ter uma readaptação, né? Porque, assim, as empresas, a não ser que seja uma marca grande que não tenha sentido isso, que até as marcas grandes estão sentindo isso, mas ter aquela readaptação, ter aquela conversa, né?
junto com as marcas, para saber o que de fato elas precisam de agora, porque as necessidades, tanto das marcas como dos clientes dessas marcas também, mudaram, não são as mesmas de 15 dias. Então, tudo deve ser equalizado, né? Tanto no Media Kit, como nos valores e como na abordagem também. Me diz aí, Rafael. Eu acho que não é o momento agora de você enriquecer. É o momento de Uhum. você ser empático e pagar as contas, né, para sobreviver. Então você pode readequar o seu preço baseado no seu custo, com uma certa margem se você quiser, mas eu diminuiria até para fazer com que a marca faça o serviço com você, né, de fato. Porque se você quiser manter o seu preço, provavelmente a marca não vai conseguir, porque ela, por mais que ela não tenha sentido, como você falou, a maioria está sentindo. Assim, são Uhum. raras as exceções que não estão Muito sentindo, raro. mas assim, a maioria está sentindo, mesmo a Stone, né, que patrocinou a Marília Mendonça, eles atuam muito com os pequenos negócios locais, passando cartão na Sim. maquininha. Quantos negócios fecharam? Uhum. Então, assim, quantas transações a menos, né? Eles não estão tendo. Então, eles estão sentindo também, obviamente, que é uma fintech que tem mais recursos, mas eles estão sentindo também. O influenciador que se posicionar empático, em prol ao seu patrocinador, ao seu deve construir um relacionamento a longo prazo. Então, não tente ganhar todo o dinheiro agora, enriquecer agora. Ser parceiro agora, paga o seu custo, é justo para os dois lados, porque ele vai lembrar disso adiante, né? Eu como Uhum. marca, eu lembraria. Falei, pô, esse influenciador aqui foi parceiro. Então, estamos Uhum. juntos. A gente vai ter mais trabalhos depois, né, na retomada. Então, acho que é um posicionamento que eu acho mais adequado. E você tocou num ponto super importante. Essa constância, esse aumento, né, de conteúdo que a gente tem que fazer agora nas redes sociais é um ponto-chave para a gente ser lembrado também nesse momento da pós-quarentena. Porque eu estou vendo ainda muitas marcas que pararam de postar nesse período ou diminuíram consideravelmente as postagens porque o pessoal está na quarentena. Gente, é como o Rafael disse, a gente tem que pensar no pós, já tem que estar preparado já a partir de agora para o que vai acontecer lá na frente. Se você ainda não começou, você já está atrasado. Então, assim, a gente tem que ver como é que vai ser o posicionamento lá para frente, mas para você ter o seu posicionamento e readquirir esses seus clientes, você precisa ter a sua marca ativa e lembrada agora, né? Tem aqui o Bazar Onemor. Perguntou assim, muitas lojas estão fazendo promoção. Vocês acham que é o momento? Eu acho que sim. Justamente para readaptar, né, a essas novas necessidades, né, Rafael? O cuidado só é não fazer aquela venda insensível, né? Como se nada tivesse Uhum. acontecendo. Se você está fazendo uma promoção adequada para o momento, para ajudar o mercado a poder comprar o seu produto, né? Dando benefício, seja desconto, seja alguma coisa, adeque o tom de voz Isso. desse tipo de Uhum. propaganda, né? Só para não parecer que você não está não tá sabendo o que está acontecendo. Que tá na Então, se você Nárnia, for né? fazer se você for fazer uma promoção, fala assim, gente, em decorrência ao Covid-19 e tal, a gente está dando X% de desconto para ajudar aqui e tal, etc. Então, só você adequar essa comunicação vai gerar um pouco mais de identificação do outro lado e pode te ajudar a vender. Então, vender não é errado, vender é importante para que você sobreviva, Uhum. mas é importante adequar a comunicação para não ser insensível, né? Para que você não tente fazer esse hard selling, né? Que é essa coisa mais Isso. ostensiva, né? E eu fiz um treinamento no sábado à noite para uma empresa, para um grupo de empreendedores, né, online, e um deles também fazia gerenciamento de redes sociais, que é o Diego, falou que um dos clientes dele agiu da seguinte forma, era de comida, né? E começou a fazer o delivery, então o dono fez um vídeo, gente, eu estou aqui, a gente mudou nossa abordagem, a gente agora está vendendo via delivery, e eu tenho não sei quantos funcionários que eu não considero funcionários, são famílias que se sustentam diretamente do nosso trabalho. Então, para você que sempre comprou da gente, não deixem de comprar também da gente via delivery, porque a gente não quer de forma alguma impactar nem demitir nenhum desses funcionários. Ou seja, ele falou com o coração, né? E falou justamente da atual realidade que está acontecendo e aí reverteu isso em vendas e ele não precisou demitir ninguém.
Então, muita gente pode dizer assim, ah, não, ele foi com coitadismo. Mas não, ele falou da realidade da empresa dele. Ele realmente não queria demitir nenhum funcionário. E agora está Sim. dando certo. Porque muitas vezes as empresas têm vergonha ou alguma coisa do tipo de expor a realidade sincera, né, para os seus clientes fiéis e acaba perdendo market share. E ele, a partir do que agiu isso, né, agiu dessa forma, conseguiu manter a quantidade de vendas deles. E eu achei bem interessante o posicionamento deles, sabe? Porque mostrou realmente preocupação, né, com os funcionários e os familiares dos funcionários. Eu achei lindo. É isso aí, né? Todo mundo tem que, em última instância, demitir, né? Então todo mundo tem que Uhum, prezar pelas famílias, porque se você for demitido nesse momento, para você se recolocar vai ser muito mais difícil, né? Então, se você conseguir fazer uma campanha, né, que seja totalmente adequada ao tom como você colocou, não vai só como coitadismo pelo uhum. momento, né? Se fosse talvez em um outro momento, fora dessa circunstância, né, onde o mundo inteiro está normal e você fazendo isso, ficaria diferente a situação. Mas como está todo mundo na Uhum, mesma situação, então todo mundo vai ser mais empático com essa mensagem, não vai achar que aquilo é um é coitadismo, verdade. né? Tá todo mundo sabendo que aquilo é verdade, que aquilo não é Exatamente. discurso, né? Rafael, o Instagram derruba a live com 1 hora. Queria passar umas 3 horas aqui com você, mas não dá, né? Aí eu queria saber, eu queria que você passasse realmente seu Instagram. Quero te agradecer demais por esse momento. Você não sabe como eu estou feliz e lisonjeada pela sua presença aqui. Entendeu? Se você tivesse aqui, eu oferecia já um cafezinho com pão de queijo e uma tapioca Boa. quente. Então sinta-se Olha aí com só. o café e uma tapioca. E espero que seja o início, né, de muitas parcerias positivas entre a gente. Pode contar comigo para o que precisar. E eu queria que você desse aí seu recado para o público que está aqui presente, para quem vai assistir depois, né, que a live vai ficar salva. Legal. Super agradeço a oportunidade de poder falar para o seu público e falar desse assunto também. Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso em live, né, sobre esse Uhum. assunto. Eu sempre faço muito post sobre marketing de influência, mas falar assim abertamente é a primeira vez, então obrigado Ah, pela que honra, tá oportunidade. vendo? Bom, me sigam lá no Rquiso, é RKISO, RKISO. Eu posto todos os dias, eu tenho feito lives também diariamente, aí nas últimas 3 semanas, sem parar, ininterruptamente, dando muito conteúdo para ajudar você a tomar as melhores decisões, né, ajudar você com insights baseados em dados para a tomada das melhores decisões. Sigam também a MLabs, Social M Labs, @Social M Labs. Também a gente faz conteúdo diariamente, tem muita coisa boa. Para quem não está sabendo, a MLabs lançou um programa para ajudar nessa quarentena. Então, a gente tem um pacote gratuito para pequenos empreendedores. Quem ainda não é cliente vai poder usar a MLabs gratuitamente. Quem já é cliente também tem benefícios. Procure lá o site, porque a gente está nesse momento, de fato, abrindo mão, inclusive, de faturamento para injetar isso na economia dos pequenos e ajudar todo mundo a atravessar. A gente também tem aulas grátis dentro do site da MLabs. Então, se você entrar lá na área de downloads, tem aulas grátis, tem books, tem muita coisa bacana. E eu espero vê-los lá então no meu canal, todo dia lá, criando conteúdo. Van, muito obrigado novamente. Obrigada a Agradeço aí a você, fique oportunidade. com Prazer Deus. enorme, viu? E qualquer coisa, estamos aqui, viu? Obrigadão pela presença, tenha um ótimo dia. Tchau, gente. Força Tchau, aí, gente. pessoal. Bom dia. Tchau, Tchau, tchau. tchau.